Estamos aqui recomeçando. Será que eu recomecei muito rápido? Deixa eu colocar aqui. Oi, oi, oi. Queria comentar? Não quero comentar. Tudo bem? Parece até piada, né? Amamentação com o Dr. Moisés. Vamos lá. Mas já tá melhor? Que bom. A gente fica Oi, assim. Oi, oi, oi. agora tá? Eu tô te escutando, mas ainda não tô te vendo. Não tá me vendo. Então, pera lá, vamos ver se eu dou um outro jeito. Olá, olá. Vamos tirar o Matheus, porque o Matheus não é legal. Tchau, Matheus. Tiramos o Matheus. Agora tá dando? Não. Oi. Pronto. Foi? Agora tá super dando. Então tô. Vamos lá. Já Vamos lá. apareci? Tem gente falando que eu não Já tô aparecendo. apareceu e a gente vai. Ah, não fixou o comentário para você, só isso. Então vamos lá, só para continuar. Então o tema da Semana Mundial de Aleitamento deste ano é. Ixi, tem gente que não está me vendo. Ainda não estão me vendo? Não, pode. Acho que Deixa eu ver aqui, só peraí. demora. A imagem. Não, é só demora. Pode continuar. Tá. O tema da Semana Mundial de Aleitamento desse ano, que foi montado no comecinho desse ano, foi Apoie o aleitamento materno por um planeta saudável. Ou seja, estamos num planeta que está doente, estamos num planeta que precisa da gente hoje, e torcendo para que, não, tudo vai voltar ao normal. Tomara que não. Tomara que a gente saia disso tudo bastante mudado, bastante modificado e com um cuidado maior em relação ao planeta. Não só o planeta, né? Mas tem empatia com o próximo, né, doutor? Perfeito, 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 perfeito. É, Né? olha só uma coisa importante, né? Uma coisa interessante. Quem sabe agora, com essa história do coronavírus, a gente consiga mudar um pouquinho a empatia das pessoas e mães, por exemplo, que queiram amamentar em público, possam fazer sem que ninguém se preocupe com o que uma mãe quer e o que um bebê quer. Ninguém é obrigado a amamentar em público. Mas se a criança chora e a mãe quiser, quem sabe as pessoas hoje entendam, a partir de agora, a partir dessa mudança, o quanto é importante esse momento de ligação. Eu vi o... Você ter uma ideia que eu acompanho, tá? Eu vi um vídeo que você fez, acho que foi produção da Samara, Filipe, de você beijando o Pedro e ele estava sério, e quando você beija ele, ele ri. Meu amor. Pois sabe, é impressionante que as pessoas não se preocupem e não protejam isso, né? Enfim, quem sabe isso muda. Eu ainda não, por conta do isolamento, eu ainda não tive a oportunidade de estar na rua com meu filho, assim, no movimento de amamentar. E eu fico com receio, assim, eu não sei se eu vou ficar constrangida.
Mas olha, você amamenta... Esse é um ponto muito importante, porque eu sou muito militante desde sempre. Quem me Uhum. conhece sabe que eu sou feminista. É, mas eu não sei se os olhares vão me deixar constrangida, sabe? Mas isso é para o futuro, quando a gente, né, estiver fora do É, isolamento. Tem várias então perguntas. vamos lá, vamos começar. Eu vou começar aqui com uma gestante de 12 semanas. Que Bem-vinda, legal, você está muito bem-vinda. nova. Linda. Todos os dias me exponho ao sol da manhã e faço massagem e estimulo o bico dos seios. Eu quero saber se essa ação ajuda a não ferir os seios e produzir mais leite. Você sabe o que ajuda na gestação e no pré-natal? Informação. Antigamente a gente preparava o bico do seio, raspava, buchinha, colocava um sutiã aberto e cortado na ponta para que o seio, o mamilo ficasse raspando na blusa para estimular a produção. Pois é. O que a gente sabe hoje? E isso vale para pensar de uma forma bastante clara. A pega do bebê não é no mamilo. A pega do bebê é na areola. Então, se ele pegar no mamilo, você pode colocar um capacete no mamilo. Ele morde e mastiga. Não vai sobrar. Não vai sobrar mamilo sobre mamilo. Então, na prática, este preparo não é necessário. O que é importante entender? Informação. Então, a pega adequada, eu vi que você fez uma live com a Viviane, a consultora, né? Ela colocou Sim, ela isso. tira mesmo. Ela colocou isso também muito claramente. Ela fala sobre isso, sobre posição, sobre pega. E isso é importante que as mães entendam. Para isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda uma consulta com um pediatra a partir da 32ª semana de gestação. Nesta consulta, a mãe pode tirar dúvidas, pode esclarecer as questões de parto, de alimentação dela, da amamentação, do que vai acontecer depois, vacinas, vitaminas, tudo que ela tiver de dúvida pode ser feito nessa consulta com o pediatra. Se você ligar para pediatras, os pediatras deveriam e devem estar preparados para responder, esclarecer e acalmar. Mas o principal, acolher essa mãe, acolher essa gestante. É um momento de transformação, é um momento de muita mudança na vida, é um momento de mudança de perspectiva, de mudança hormonal, de mudança de relação da mulher com o seu próprio corpo, com a sua cabeça. E isso vai mudando dia após dia. Então, é super importante que a gente tenha esse acolhimento, essa escuta e esse esclarecimento de informação. Então, bico desnecessário. Tanto é que mulheres que têm bico invertido verdadeiro podem amamentar sem problema, porque a pega é na areola. E uma informação muito, muito, muito importante que fique na cabeça de todo mundo. Amamentar não deve doer. Sensibilidade, sim, pode acontecer. Dor, se tem dor, alguma coisa não está legal. Peça ajuda. Informe o pediatra. Converse com a sua rede de apoio, se você tiver alguma. Isso é super importante. Maravilhoso. A família, não sei qual é o nome da mãe, está perguntando: bebês maiores de 6 meses geralmente acordam a noite toda para mamar? Nós somos feitos para acordar pelo menos até 2 anos de idade. Você sabe que eu estava ouvindo uma outra... eu não adianta, eu preciso confessar, né? Eu estava ouvindo a sua live, vendo a sua live com o Alexandre Coimbra. Maravilhoso, você é meu fã, doutor Moisés. Tá vendo? Lógico.
O Sabe Alexandre... que numa vida passada eu fui Zípora, né? É? Esposa de Moisés. Olha aí, ó. É. Pronto. Tá explicado, tá explicado. Olha só, nós participamos de um filme, de um documentário da Graziella Mantuanelli, que se chama De Peito Aberto. E ele colocou na fala dele uma coisa que a gente fala há bastante tempo a respeito de nós nascermos prematuros. Olha só que coisa impressionante, né? Nasce um cachorrinho, nasce um cavalo, somos todos mamíferos. Eles nascem, abrem os olhinhos, levantam, vão mamar e saem andando. O ser humano leva um tempão para fazer. Um tempão. Então, principalmente nos primeiros 3 meses, e isso pode ser levado até 6, 9 meses, existe um processo de transformação que é conhecido como esterogestação. É o que justifica, por exemplo, o bebê mamar e dormir mamando. É o que justifica, por exemplo, o sling. É o que justifica, por exemplo, você falar assim, mas ele está mal acostumado, ele só dorme no colo. É onde ele tem que dormir. Então, até esse bebê Vou chamar minha mãe ter... para escutar isso. Oi? Desculpa. Vou chamar minha mãe para escutar isso. Isso é esterogestação. Até esse bebê se sentir seguro o suficiente para poder olhar para você e falar assim, espera aí que eu vou lá e já volto, isso vai levar o tempo do bebê. Cada bebê tem seu tempo, cada mãe tem seu tempo, cada dia tem seu tempo. Então nós todos nascemos prematuros. Nenhum bebê consegue nascer e sair por aí. Então, acordar à noite faz parte dos nossos passados do homem da caverna, que se ele dormisse a noite inteira, entravam os animais e comiam ele. Então, ele acorda como sobrevivência, ele acorda como proteção de um quadro que se chama Síndrome de Morte Súbita Infantil. Ele acorda para respirar, ele acorda para saber que você está lá. Olha que coisa engraçada, as pessoas também não têm muito essa noção. O bebê está dentro do útero. Como é que ele respira? Através do cordão umbilical. Ele recebe constantemente oxigênio o tempo todo e devolve o gás carbônico o tempo todo. Aí alguém vem lá e corta o cordão e fala para ele assim, você vai respirar de 10 em 10 minutos? Não vai. Quando ele está dentro do útero, como é que ele recebe o alimento dele? Através do cordão umbilical. Como? Em livre oferta, o tempo todo. Aí alguém corta o cordão e fala assim, você vai mamar 10 a 20 minutos de cada lado, de 3 em 3 horas? Ele mama em livre demanda. E ele mama em livre demanda de dia e à noite. Com o tempo, quando ele se sente seguro, quando ele se sente tranquilo, confiante, e quanto mais ele tiver seu colo, mais chance ele tem de saber que ele está seguro, a base dele é firme, ele pode sair e se aventurar, porque ele sabe que se tiver qualquer questão, ele tem para onde voltar. Então acordar à noite é lindo. Então, não, se a gente vai mudar, depois a gente faz outra live, porque eu já faria várias perguntas sobre tudo que você falou agora, mas eu vou me concentrar na amamentação. Tá bom. Mas eu falaria outras perguntas. Vou ficar quietinha, vou me estabelecer. Anota aí e a gente faz uma próxima. Boa. É melhor anotar, porque puer para nada. A Moca Moreira, acredito que é assim que se pronuncia, ela perguntou o que fazer para aumentar a produção do leite? Bom, primeiro, saber que você tem condições de amamentar. Toda mulher pode amamentar.
Pode acontecer em alguma situação onde isso não dê certo. Veja bem, quando eu escrevo lá que o meu Instagram se chama Eu Apoio o Leite Materno, quando eu digo que essa mulher pode amamentar, eu não estou dizendo que ela deve amamentar. Quando eu fazia há alguns anos consultório, eu falava para a mãe assim, olha, então, eu esperava a pergunta, aí eu abri o Datashow, com todas os... Olha, então, uma amamentação, papai conheceu mamãe, tiveram nenê, aí produz leite, meia hora de explicação. A mãe falava para mim assim, doutor, linda a sua explicação. Maravilhosa a sua explicação. Porém, eu não quero amamentar. Aí eu falava para ela, pera um pouquinho, deixa eu te explicar melhor. E eu explicava tudo de novo. Loucura. Depois de um tempo onde a gente aprende aconselhamento, que não é dar conselhos, aconselhamento é um processo que quem trabalha com aleitamento materno tem uma frequência muito grande, que é escuta ativa, ou seja, eu escuto o que você está me dizendo, empatia, ou seja, eu sinto junto com você, eu nunca vou sentir o que você sente. E eu não estou nem falando porque eu sou homem, o meu lugar de fala é outro. Por mais que você me diga, eu não consigo sentir. Porém, eu consigo te escutar. E muitas vezes, algumas coisas que a gente precisa é só que alguém nos escute. Só isso. Não preciso de respostas. Eu preciso que alguém veja o que eu estou passando, escute o que eu estou sofrendo, ou o que eu estou passando, enfim, o que eu estou tentando te dizer, e te acolha. Então, respondendo tudo mais ou menos, né? Aí disso que a gente estava conversando, o importante nesse momento é o acolhimento. É entender que nem todas as mães podem ou vão amamentar, e que esse é um direito e uma decisão da mãe. É a mãe que vai dizer para mim assim, olha, doutor, é assim, eu quero seguir este caminho. Tá? O que eu vou fazer? Ajudá-la a seguir esse caminho. O caminho que ela decidiu, lógico. Com a informação. Eu vou te passar a informação, você acolhe essa informação e segue por aqui. Em momento algum, você deve ouvir do seu médico, enfim, a frase, eu te disse. Por várias razões. Primeiro, eu sei que eu te disse. Segundo, você sabe que eu te disse. E terceiro, eu te disse não ajuda nada. Né? Não, eu te disse, parênteses, estou julgando. Isto. Então, como é difícil... Pois... Não pode julgar. Então, você sabe que a gente tem uma dificuldade tão grande que escreva o primeiro, sei lá, o primeiro qualquer coisa aí, quem nunca julgou ninguém. A gente acorda e alguém fala pra gente assim, nossa, tá gelado. Puxa vida, por que tá gelado? Eu queria que tivesse quente, sua roupa não é a que eu queria, a comida não tá como eu pensei, enfim, a gente julga. Agora, neste momento de vulnerabilidade, de necessidade de apoio, de rede de apoio, de acolhimento, a mãe é muito sensível a esse julgamento. Você está na maternidade, alguém passa e olha assim e fala assim, o quê? E esse alguém que eu estou falando não é necessariamente médico ou profissional de saúde, alguém olha e fala assim, mas com esse peitinho você não vai conseguir amamentar. Isso entra na sua alma como um carrasco. E ceifa qualquer... possibilidade, isso. Mas existe algum alimento que pode produzir então, mais leite? Como fazer para aumentar leite? Informação, livre demanda,
hidratação e uma alimentação saudável. Ponto. Ah, mas... E se ninguém te atrapalhando mentalmente, né? Isso é fundamental. Nenhuma pessoa tóxica ao seu lado. Isso é fundamental. Ninguém que sugue. E olha, eu vou até te falar uma coisa importante, né? Pode ser sua mãe, pode ser sua sogra, pode ser seu marido. E até uma coisa importante, as pessoas podem até falar tentando ajudar, de verdade. Mas este ajudar é dar conselhos. Não é aconselhamento. Não é acolhimento e olhar... Você sabe que eu tenho uma poltrona de amamentação na minha sala, então nenhuma mãe sai da primeira consulta sem eu ver uma mamada. Aí nós estamos fazendo a primeira consulta, em qualquer idade que seja, tal. Chega uma hora que a gente para a consulta, isso não sou só eu, são vários colegas, né? Chega uma hora que eu paro a consulta e pergunto assim, bom, então agora me conta como é que você tá. 80% olha para mim com uma cara de ué e chora. Ah, tá. Chora? E chora. E chora. E a principal justificativa é assim. Nunca ninguém me perguntou como é que eu tô. Porque hoje você não é mais a Gi. Você é a mãe do Pedro Luna. Ai, para que eu começo a chorar. Pode chorar à vontade, aqui é um lugar bom. Tá? Ai, ele é tão lindo, doutor. Não é? E outra coisa importante, né? Quando a gente fala de empoderamento, que é você se sentir forte para isso, saiba que... vou até matar metade das suas perguntas aqui. Não existe leite fraco. Pode existir em algum momento uma diminuição no volume, uma alteração de volume que pode ser perfeitamente corrigida se você tiver uma rede de apoio boa e se você tiver um profissional que esteja capacitado, porque na cabeça das pessoas a maior coisa é assim, amamentar. É um peito, uma boca, um nenê, uma mãe, leite, e acabou o assunto. Foi assim para você, não? É assim para alguém? Para você, para algumas pessoas, é assim, porque é assim. Parece que sempre fizeram. Para outras, é muito difícil. Se não fosse assim, a gente não teria o que nós temos no Brasil. A recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. No Brasil, a nossa média é 54 dias. E vou te contar, é 54 dias porque quem amamenta é mulher. Porque se fosse homem, eu vou te contar assim, na primeira mamada na maternidade, na primeira sugada, a gente já ia mandar trazer aquele mamífero, a vaca que está estacionada na porta do hospital, para trazer e falar, ninguém merece isso. Porque só de mãe a gente escuta coisas que não deveria, mas é assim, pegou, doeu, sangrou. Cada vez que eu ia mamar, que ele chorava, eu chorava. Quando ele sugava, eu tinha que morder um pano para passar essa dor até 15 dias de vida. E aí, com 15 dias de vida, calejou. Calejou é o fim do mundo. O fim do mundo. Ou seja, tem alguma coisa errada, porque não é para ser assim. Lógico. E o que pode ser? O que é o errado? Desde questões com a mãe. É a pega errada? Olha, vou te contar uma básica. É assim, ó. Aqui teu prato de comida, tá? Você não come assim. Você come assim. Não interessa que posição, barriga do bebê com a sua barriga. Ou seja, tá aqui o... Como eu vou fazer? Não, vai ser dificílimo. Mas tem que estar assim, né? Barriga com barriga. A barriga do bebê sempre com a tua barriga. A pega. Olha que coisa interessante, né? Falar um pouquinho de como funciona a amamentação, tentar ser rapidíssimo. O bebê encosta a língua no seu mamilo. Seu mamilo manda uma mensagem para o cérebro que estimula um hormônio que chama prolactina e fala assim, faz leite. Aí,
desce leite. E ele não desce leite no seio direito, que é o que ele está mamando. Ele desce leite nos dois seios. Então, o que é comum acontecer? Mama aqui, jorra aqui. Jorra ali, exato. Minha esposa estava passeando com uma amiga um dia, foi no shopping, isso faz muito tempo, né? E aí, com a amiga dela, ela estava no shopping, numa loja, aí a balconista falou assim, a senhora está amamentando. Eu falei, nossa, como é que você sabe? É que a senhora está vazando no meu balcão. Porque era a hora da mamada, e aquele inconsciente fez brotar um segundo hormônio, que é a ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio do apego, e ele ejeta o leite. Então, olha só, o bebê encosta o mamilo no seu, a língua no seu mamilo, e nos primeiros 2 meses, você amamenta o bebê, ou seja, teu leite sai. Se até os 2 meses esse bebê não aprendeu a sugar na posição certa, na pega certa e tudo certinho, ele não estimula mais a produção desse leite de forma adequada. Então é assim, até os 2 meses, é bem didático isso, tá bem, mas não é assim, mas é assim, só para entender. Até os 2 meses você amamenta seu bebê. Depois dos 2 meses ele mama. Entendi. Então, língua, freio de língua, pega errado, nos primeiros 2 meses o bebê pode até ganhar peso. Mas aí a gente examina e percebe. Como assim até ganhar peso? Não, ele pode até estar ganhando peso, mas aí você examina. Tá. E ele tá com freio de língua. Meu filho tá um touro. Pois é. Assim. Não, mas aí você examina na consulta e vê. Ele tem problema de freio de língua, ele tem problema de posicionamento, ele tem problema de pega. E isto vai trazer problemas depois dos 2 meses. Então, a pega adequada e a formação tudo adequada vai fazer com que o bebê passe do colostro para o leite intermediário, para o leite maduro, de uma forma muito tranquila. E aí a gente faz uma outra nossa conversa e eu falo para você o que é lactogestação e tandem. Ou seja, esse bebê pode mamar enquanto você está grávida e pode continuar mamando quando nasce o irmão ou a irmã do Pedro Luna, entendeu? Podem continuar mamando os dois juntos, porque o teu corpo volta a produzir colostro. Eu quero muito ter filho daqui 3 anos. Então eu posso emendar isso. Isso. Ou seja... Isso. Se você estiver amamentando até os 3 anos, nasceu o irmão ou a irmã do Pedro. Já tem nome já, pensando? Então. Eu tava zoando com a minha mãe ontem. Eu falei, podia ser Maria Sol. Pedro Luna, Maria Sol. E Maria Sol, perfeito, pronto. Então, Maria Sol, quando nascer, o teu corpo volta a produzir colostro. Olha que coisa incrível. E aí... Desculpa te perguntar, eu posso menstruar e amamentar ao mesmo tempo? Problema nenhum. Problema nenhum. Problema nenhum. Pode continuar amamentando. Não tem problema, tá? Então, assim, tudo isso, o importante de amamentar, primeiro, informação. Minto. Primeiro, você acreditar que pode. Segundo, informação. Rede de apoio, todas as outras questões que são importantes para que a gente consiga, de alguma forma, dar segurança para esta mãe, para este... Ó, já tem gente falando aí, Maria Sol, Maria Lua, tudo aí, já estão apostando aí, tá? Gente, daqui a pouco vai acabar. O quê? Não acredito. Não, sério? Like teria que demorar... mas a gente acabou, a gente começou de novo, dá uma olhada aí. Bom, enfim. E outra coisa que eu achei muito legal da fala do Alexandre, que é isso que é importantíssimo, é que a nossa vida é cheia de encontros e despedidas, fusões e separações. É isso mesmo. A gente tem uma maternidade que acontece e uma maternidade que eu idealizo. Essa despedida, essa diferença, pode fazer toda a diferença do mundo na amamentação. A Ju aqui,
tá perguntando, depois de 2 anos, qual é o efeito do leite? Fica como se fosse água? Nossa, nunca vira água. O leite materno é recomendado desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o 6º mês, complementado até 2 anos ou mais. Ou mais. Não tem um limite. Para você ter uma ideia, depois de 2 anos, quantidades de vitamina C, quantidades de vitamina A, quantidades de proteína para esse bebê, 30% ele consegue lá. Agora, veja, que fique muito claro. Lógico que a partir do 6º mês, o bebê precisa transicionar de beber para comer. Comida. Porque outras questões estão relacionadas à alimentação e nutrição do bebê. Mas sem problema. A Andrea está perguntando aqui como fazer uma relactação. A relactação... Meu bebê tem 10 meses. Tem como voltar? Porque ele suga bastante. Tem sempre como voltar. A primeira possibilidade é manter livre demanda. Existem outros mecanismos para testar, e uma das coisas que a gente pode fazer sim é conversar com um profissional de saúde preparado para isso. Os bancos de leite, não agora nesse momento, mas eles estão abertos para receber essa mãe para orientação, fonoaudiólogos, consultores, os pediatras, enfermeira, vários profissionais de saúde, perdão, quem eu esqueci não por esquecimento, mas porque é uma lista grande, odontopediatras, enfim, podem ajudar, doulas, podem ajudar neste momento da continuidade de tudo isso em relação à amamentação, e a relactação é um método que é utilizado, por exemplo, para a mãe que adota um bebê. A mãe que adota um bebê pode amamentar. Isso é a coisa mais louca que eu já ouvi. Eu ouvi, acho que do Alexandre, isso. Da Maíra, da Doula. Isso. É maravilhoso. E olha, isso é maravilhoso. Hoje a gente tem casais... Isso é um amor jorrando. Não é? É aí que você fala, olha o amor. Porque isso é amor, né? Pois é. Você sabe que, apesar de tudo isso, isso é amor. O que não quer dizer, e a gente sempre coloca isso, porque isso gera uma preocupação, uma dor muito grande nas mães que não conseguem amamentar. Ou que suspenderam a amamentação. Dá a impressão que elas falharam em alguma coisa. E nem todo mundo pode, nem todo mundo quer, nem todo mundo consegue. E o amor é uma coisa bastante mais ampla, na qual a amamentação está envolvida. Sem dúvida, na adoção, é a possibilidade de essa mulher se sentir completa de alguma forma. Ela trouxe o seu filho do coração para fora. Ele foi gerado no coração. Ao invés de ter sido gerado no útero, ele foi gerado no coração. Não, né? Maravilhoso. Lindo. Aqui a Carol... desculpa. Pode falar. A Carol Mello está perguntando, o que fazer quando o bebê acostuma só com um peito? Então, precisa entender melhor o que aconteceu nessa dinâmica. Né? Esse bebê pode ter necessidade, por exemplo, de uma consulta com um especialista que tem vindo para ajudar a gente também na questão da amamentação, que é um osteopata. Às vezes, esse bebê tem alguma tendência, alguma dificuldade pelo tipo de parto, pela gestação, pelo posicionamento, e pode ser que isto possa ser corrigido através de osteopatia. Pode ser que tenha realmente um posicionamento mais adequado, mas não me deixa terminar essa live sem falar de uma coisa que eu ouvi você falando, que é o amamentar deitado, que eu preciso dar uma explicação que é muito legal. Enfim, eu acho legal, tá? Pelo menos. É o que importa. É o que importa. Então, nesse momento, é importante sempre procurar um profissional que esteja habilitado e capacitado na questão da amamentação. Isso é fundamental e super importante. E aí isso pode ser corrigido, adequado,
Ou então, chegar-se à conclusão que vai ser só esse. E pronto. Vai oferecer esse peito. Amamentar deitado, só para eu te falar uma coisa importante. Olha que coisa doida que a gente não raciocina dessa forma. Como é que é a posição normal de você amamentar quando você está sentada? Você, como é que você pega o Pedro? Qual é a posição dele? Como é que ele está? Deitado. Deitado. Lógico. Então, quando você amamenta deitada... Vou jantar. Quando você amamenta deitada, quem deita é você. Ele está igualzinho. Não muda nada. Gente, porque a gente sempre sacrifica as mulheres, as mães. Pois é. Veja, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas pode. Assim como a cama compartilhada. Dizem da cama compartilhada, dos riscos da cama compartilhada. Toda vez que eu vou dar aula, ou a gente está conversando em alguma coisa, eu faço sempre a pergunta. Pode até perguntar para o povo aqui, tá? Quem aqui já dormiu com a sua mãe ou dormiu com o seu filho na cama? 90% fez isso. Isso mostra em estudos. Então, não, mas é de risco. Então, vamos diminuir o risco. Para uma coisa que quer eu queira, quer eu não queira, as mães vão fazer. E aí acontece duas coisas. Primeira, eu vou chegar para ela e falar assim, você está dando de mamar deitada? Aí ela vai falar, lógico que não. Desde a última consulta que o senhor falou, eu não estou dando mais de mamar deitada. Ela mente para mim descaradamente. Descarado. Ou então, procura um outro profissional que vai fazer essa orientação. Ninguém é obrigado a amamentar deitada. Ninguém é obrigado a compartilhar a cama. Ninguém é obrigado a nada. A mãe, ela precisa ser apoiada, acolhida e ser feliz. A gente está esquecendo de ser feliz. Não, mas né, a sociedade cisma, né, em fazer a mulher esquecer de ser feliz, né? Não é? E, nossa, Jesus! Você sabe que eu escutei uma coisa que eu fiquei... Não, mas a gente vai mudar de assunto. Pra onde que a gente vai? Pra onde Deixa, Manda. Uma coisa que eu faço muito, a gente dorme em cima de um... Ele dorme em cima de um... Ele dorme comigo na cama. E tem... Ai, Jesus, qual é o nome disso? Não é Jesus, é Moisés? Moisés, quase. Travesseiro anti-refluxo, sabe? Eu me Sim. sinto mais segura ele dormindo no travesseiro anti-refluxo. Tá. E aí, ele amamenta ali. Eu deito no travesseiro também, com o corpo um pouquinho mais para cima. E a gente tá maravilhoso, assim. Quando eu vejo que eu tô dormindo também no travesseiro. Você sabe que tem um estudo muito legal que coloca, são vários estudos, né? Mas um dos estudos muito legais que eles colocam é assim: a mãe que dá mamadeira, que é uma opção, tudo isso, acorda mais do que a mãe que amamenta à noite. Porque a mãe que amamenta na cama compartilhada, ela vira, o bebê mama, vira as costas e vai embora. Para você dar de mamar a mamadeira, você precisa levantar, fazer a mamadeira, aquecer a mamadeira, levantar e pôr esse bebê para dormir. Então, na média... Quando eu percebo que ele quer amamentar, eu começo a rolar. Isso. Para. E vira pro lado e dorme. E o mais legal é assim... Eu durmo quando ele está amamentando, eu já estou dormindo. Pois é. E dormem os dois. Lógico, vamos sempre pensar que tem que ter os cuidados, que, né, que tá protegido, tudo isso. Mas, de uma forma geral, problema nenhum. Nenhum. O bebê precisa sempre arrotar? Quando ele precisar, ele arrota. Tá? É importante no início. Teoricamente, se a pega tá boa, ele não engole ar. Se ele não engole ar, ele pode não arrotar. Porém, às vezes é necessário. Eu dou uma sugestão em relação ao arrotar,
que é assim, o que acontece às vezes? Às vezes você vai lá, tenta, fica meia hora com ela aqui, né, e nada, não arrota. Aí você deita, daqui a pouco a criança começa, você levanta e ele arrota. Então, eu sugiro sempre o seguinte, tem uma explicação lógica para isso, mas assim, põe para arrotar, 5 minutos. Não arrotou, deita por 2 minutos, esse gás sobe, incomoda, levanta, mais 5 minutos e normalmente esse bebê arrota. Você vai pegar aquilo que ele faz em 2 horas e colocar em 5 minutos. É engraçado você falar, porque o meu filho, o Pedro, ele tem uma pega perfeitinha, que é aquela pega de peixe, né? Pá, não sei o quê. Mas esse menino arrota. O que não quer dizer que seja problema. Característica que ele tem. Então, enquanto ele arrota, ele arrota. Mas é um arroto, ele parece que tem 18 anos. Você fala, o que é isso, menino? Pois é. Você sabe que meu filho tinha nascido e nós estávamos na consulta com a ginecologista. E aí ele fez cocô, minha esposa foi para uma outra sala trocar ele. Quando ela volta, ele dá um arroto desses, que a gente saiu da sala, o pessoal ficou todo olhando, ela falou, foi ele! E ninguém acreditava. A minha mãe chegou uma hora e falou assim, não, agora foi você, Gisele. Saiu do quarto dela, agora foi você, Gisele. Eu falei, não. E o pum dele? Eu falei, não, meu filho. Pois é. Tem 2 meses. E aquela hora que ele fez o cocôzão, você vai lá e começa a limpar ele faz mais cocô, você limpa, ele faz mais cocô, aquilo não acaba nunca. Eu tava trocando ele, era a época que ainda o isolamento não tava vindo pra cá, e o meu irmão tava aqui, foi logo no início. Aí ele começou com um jato de cocô. Aí eu fiz que nem Matrix. Assim, uma mão segurando outra e a outra, tipo, e o meu irmão, Gisele, vai na frente! Vai em frente! O cocô vai pra cima de mim! Vai na frente, eu não! Por isso, uma das recomendações que a gente dá, e eu examino isso na consulta, a gente faz isso. Explicar para a mãe como limpar o bebê de lado. A gente examina de lado. Então, quando limpa de lado, você só põe alguém ali do lado na frente, quem você quiser atingir. Entendeu? É pessoal a coisa. E aí você segura e protege. Uma vez que eu tava assim, limpando, porque eu achei que tem uma coisa assim, dele soltou um ruel. Aí ele riu. Eu não sei, eu nunca tive muita intimidade com o bebê. Então, pra mim, é tudo novidade. Ele deu uma risada e eu falei, mano, é uma pegadinha? Sério? Ele tem uma conexão. Sei lá, esse bebê é bem... Você sabe o que ele tem nessa hora? Vínculo. Ele tem quem se apoiar, ele tem como se sentir seguro. Ele conhece o teu cheiro, ele conhece tua voz, ele conhece teu ritmo de respiração, ele conhece tua batida de coração, ele conhece você. Ele estava dentro de você. O momento em que ele está mais próximo de você outra vez é quando ele está mamando. Como é que dá, né? É lindo, né? É lindo. Pois é. E a gente não respondeu. Qual? Eu não sei o que eu faço. Nossa, qual? Qual? Doutor Moisés, a gente tem uma Bíblia aqui. Eu não sei como começar. Versículo 1. A Diário de Sofia Liz perguntou: minha bebê engordou pouco no último mês. Ouvi que meu leite deixa de ser calórico. Isso é verdade? Não. Precisa entender qual é a idade desse bebê, tá? E o bebê não cresce só para os lados. O bebê cresce para cima. Esse bebê pode ganhar pouco peso para aquilo que a gente imagina que ele ganharia, mas ele cresce. Cresce, se desenvolve, não adoece. Tá tudo bem. A gente precisa tomar um cuidado com a tirania da balança. O meu é bem gordo. Pois é, nem para mais nem para menos. Deixa para depois. Aqui eu achei um comentário muito legal, porque assim, a criança às vezes se assusta com o seu arroto e com o seu pum, né? Não é engraçado? E aí vem o soluço. Aí vem o soluço. Aí sabe como resolve soluço? Como? Põe no peito para mamar um pouquinho.
É isso que eu faço. Aí minha mãe fala assim, mas esse menino vai engordar mais, minha filha. Eu falei, ai, É só para passar o soluço, é só para passar o soluço. Mentira, é para eu tudo. faço isso. Foi a Vi que me ensinou, a consultora. Pois é, perfeito, perfeito. É isso mesmo, é bem isso mesmo que acontece. Aqui tá falando. Meu baby completou 2 meses, a Anne tá falando, 2 meses ontem. Parabéns! Parabéns, parabéns. Quando tá mamando, ele se engasga muitas vezes. Por quê? Precisa entender um pouquinho melhor essa dinâmica dessa mamada. Às vezes a produção de leite é muito grande e na produção de leite esse bebê se engasga para se proteger melhor. Precisa saber se a pega tá certa, a posição tá certa, se esse seio, por exemplo, pode estar muito cheio e às vezes a pega do bebê ele precisa ser numa mama macia. Você imagina aqui, ó, eu vou te imaginar, eu vou tentar levantar aqui, ó, o bebê pegando em alguma coisa tipo uma bolinha de ping-pong, uma bolona, vai, assim. Ele escorrega, ele não consegue pegar. Então, às vezes, é preciso esvaziar um pouquinho da mama para que a pega seja mais macia. E esse bebê você pode ter bastante leite, ou seja, podem ser várias causas, mas ele se ajusta. Ele se ajusta e vai adequar essa mamada super tranquilamente. O meu tá jorrando leite. Maravilha. Levanta. E aquela coisinha de leite caindo aqui, que tal? Nossa, de sair, eu falei, gente, eu tô toda suja. Ah, Não deu tempo, ainda tava tá, atrasada. Eu falei, tá toda vai limpa, com tá toda limpa. leite. Leite materno. Maternidade real, só um blushzinho aqui, um negocinho aqui. Também não precisa ser muito real, não vai assustar a galera. Verdade, verdade, verdade. Muito leite sufoca? Não, né? Não, não. O que pode acontecer é no jato o bebê precisa ajustar. Se for uma quantidade grande de leite, existe um quadro que se chama hiperlactação, que é uma produção grande de leite. Então aí é bom sempre entrar em contato com o profissional para orientar isso de uma forma mais adequada. Tá? Então, quanto mais o bebê suga, mais leite tem. Quanto mais leite tem, mais o bebê suga. E às vezes, isso é outra coisa importante, né? Ah, ele mamava meia hora, 40 minutos, e agora ele tem 2, 3 meses e mama em 10 minutos. Isso. Por volta do segundo e para o terceiro mês, ele consegue 85% do volume que ele precisa nos primeiros 5, 10 minutos em cada mamada. E, doutor, livre demanda, até quantos meses? Podemos colocar assim até os 18 anos. Não, 18 anos não, mas a livre demanda, o que vai acontecer com a livre demanda? Estranho, estranho. A livre demanda vai acontecer enquanto o bebê precisa. Ela vai continuar sendo livre demanda, só que vai ser uma livre demanda mais organizada conforme ele começa a comer, conforme... O que a gente tenta fazer com a introdução alimentar é que por volta do 8º mês a gente tenha comida, fruta e o peito só se o bebê quiser. Se não, água. Jantar, fruta e o peito só se o bebê quiser. Se não, água. As outras refeições podem ser complementadas por leite. Eu não sei qual é o tempo que a gente tem ainda. Tem uma coisa muito legal. Fala o seguinte. Bebê nasce por volta de 3 quilos e chega no final de um ano com 9 quilos. Ele ganha 6 quilos no primeiro ano. 4,5 quilos no primeiro semestre inteiro. 1,5 quilo no segundo semestre. Ele nasce por volta de 50 centímetros, chega no final do ano com 75 centímetros, 25 centímetros. Em média, 17 centímetros no primeiro semestre, 8 no segundo. Isto quer dizer o seguinte, quando a gente introduz comida para este bebê, ele passa a ganhar 1/3 do peso e metade da estatura. Ou seja, ele cresce e engorda muito mais quando o alimento dele é só leite. Dos 6 meses até um ano, o leite, se possível o materno, continua sendo o alimento principal para esse bebê. Ele só passa a ser alimentação complementar depois de um ano. Então a expectativa que a gente tem é que por volta de um ano, esse bebê passe a fazer do peito
uma refeição também, e com o tempo a comida passa a ser a alimentação principal dele. O que não quer dizer de jeito nenhum que tem que parar de amamentar. O desmame é natural. Quem define o desmame? Mãe É o bebê. e bebê. Mãe também, vai. Mãe e bebê. Vai ser um momento, e aí tem alguns sinais, a gente pode depois outro dia conversar sobre desmame, mas é bem pra frente. Mas o importante é assim, o desmame vai ser quando acontecer. Ó, a Andrea tá fazendo uma pergunta bem pertinente. Ela falou, Bom, todas as perguntas são... É porque bem agora ela fez essa pergunta. A minha não quer comer nada, só peito. Ela já tá com 2 anos. Como é que eu faço pra tirar peito? Então, aí nós estamos falando de alguma questão que precisa ser melhor avaliada, né? O vínculo, depois de um certo tempo, o vínculo de peito se transfere para o abraço do colo. Não que você não tenha que ter colo no peito, tá? Mas é que depois o colo deve ser suficiente. Precisa entender melhor o que é que esta criança está buscando nesse momento. Olha que interessante. De repente, hoje, olha, nós vamos nos lembrar, talvez não as mães puérperas como você, mas o mundo vai se lembrar dessa... Eu desligo a live e já esqueci tudo. Não, o que eu quero dizer é assim, vão se lembrar desta época do coronavírus como uma das épocas mais difíceis, tormentosas. As crianças vão se lembrar dessa época como a época mais abençoada que eles tiveram, porque eles estão com a família em casa. Eles acordam e vão dormir com vocês, com a gente. Como é que uma criança pode ser mais segura do que isso? E assim que isso tudo acabar, tem um grande amigo, queridíssimo, que se chama Daniel Becker, é um pediatra, Pediatria Integral BR, gente finíssima. Aliás, tem um monte de gente que eu conheço aqui, o Eugênio do Repitam Comigo, o pessoal, enfim. Mas o Daniel Becker fala assim, para fora a criança. Você tem que brincar, contato com natureza. Hoje nós estamos num momento difícil para isso, mas essa criança tem que sair de casa, ela tem que ver verde, ela tem que respirar ar, sujar na terra, brincar, correr. Tem muita gente que pergunta assim, doutor, como é que eu posso fazer para estimular ele? Dar oportunidade para. Como é que eu faço para ele andar? Põe ele no chão. Como é que eu faço para ele curtir as coisas? Põe ele na natureza. É muito mais simples, né, do que a gente Nossa, imagina. A gente complica muito, muito. Mas posso falar? Fala. A minha mãe, ela fala cada coisa, assim, eu acho que antigamente era bem estranho. Deixa eu te falar. Não, porque antigamente, eu falei, mãe, isso. Antigamente é muito estranho. Vou te contar. A melhor frase que eu ouvi na minha vida de consultório foi de uma avó. Ela falou pra gente assim, pra mim assim, doutor, quando eles são pequenininhos, eles são tão gostosos que a gente tem vontade de comer eles. E quando eles crescem, a gente se arrepende de não ter comido quando eles eram pequenininhos. Ai, que maravilha. É mais ou menos isso, né? Quer dizer, lógico, guardadas, né? Mas é para entender assim, o bebê tá com você, ele tá com você. Eu sou formado há bastante tempo. Põe tempo nisso. O que você pensar, bota mais 10 anos, tá? Aí o que acontece? Quando eu me formei e a tua mãe trazia você em consulta comigo, eu vou te passar quais eram as orientações. Suco com 1 mês, fruta com 2, almoço com 3, jantar com 4. Leite de vaca integral, metade água, metade leite até 1 mês. De 1 a 6 meses, 2 partes de leite e 1 de água. E depois dos 6 meses, leite de vaca integral com açúcar e farinha. E criança gordinha era criança saudável. Aí, passou o tempo. Você tem internet. Eu acompanhei essa evolução. A avó só cuidou de você, criança. Ela tem essa informação que eu dava. Aí você fala assim, oi mãe, hoje eu vou lá no Dr. Moisés com o Pedro. Ai, que legal, manda um beijo pra ele, tá? Aí você vai na consulta, você tá aí, ela fala, o que ele falou?
Ele falou que só pode dar suco depois de 1 ano. Ele tá ficando gaga mesmo. Já é assim. Imagina, eu criei vocês assim e essa é a experiência que elas têm. É isso. Tipo, ai, tá muito no colo, ele vai acostumar. Eu falei, mãe, como assim, mãe? Então, é que antes isso era acostumar mal. Hoje, isso é respeitar você e o bebê. Ai, mas é que... Eu falei, mãe, você percebe como tá o mundo hoje? Pois é. E aí que eu falo, o mundo tá assim porque a gente não criou bem. A gente não deu colo suficiente. Isso. Nossa, nossa, perfeito. Eu não vou entrar na política, mas que vontade de entrar nos anos. Eu sou o quê? Sou inteligente. Vamos amamentar, vamos Mas amamentar. é falta Isso. de colo. É falta Eu de também, colo. É falta também de acho, amor, também concordo. sabe? A gente... Como assim? Vamos dar muito amor para esses bebês. Você sabe que, às vezes, a criança vai para a escola, né? Aí ela entra na escola, o que a mãe espera? Que a criança fale assim, não, se joga, abraça você, não quero ir, não quero ir. A criança entra na escola, olha para você e fala assim, tchau mãe. Você fica com cara de ué na porta da escola? Peraí, como assim? Não, ele tinha que se jogar no chão. Ele tinha que não querer entrar. Como é que ele entra? Ele entra porque ele tem segurança. Ele entra porque ele tem vínculo. Ele entra porque ele sabe que você não iria colocá-lo numa fria. E sabendo que quando ele sair, você está lá. Ele entra porque tem toda a segurança do mundo. E a segurança começa no colo. É o abraço, né? É um abraço. A Ludmilla é muito importante. A Ludmilla perguntou como continuar amamentando e voltar a trabalhar. Então, olha que louco. Se a gente doasse leite e tivesse a cultura de doar leite, quando chega 15 dias antes, a gente costuma falar para a mãe assim, bom, a partir de agora você começa a coletar leite para armazenar, congelar e deixar para dar para o seu bebê. Imagina você voltando a trabalhar, daqui a 15 dias, você vem na consulta comigo, eu falo, oi, tudo bem, tudo bem. Ah, e quando é que você volta a trabalhar? Ah, daqui a 15 dias. Então, hoje, você começa a tirar leite para guardar, para voltar. Você vai chegar em casa, espreme, não sai, aperta, não dói, tirou 2 ml, você começa a ficar desesperada. Essa ansiedade é antagonista da prolactina e da ocitocina, diminui tua produção de leite. Isso. Se você... Amor, yes! como depois dessa quarentena, essas lives? Não é? PhD. Pediatria, você é consultora, você é obstetra. Vai ganhar, sendo com amor, o que você fizer, lógico. Aí, ter 1000 filhos. Ih, ó, daqui menos de 2 minutos encerra. Tá. Aí você faz o quê? Aí eu chego na consulta e logo falo para você de doação de leite na primeira consulta, se eu não falar naquela da 32ª. E você começa a doar leite. Qual é a diferença? Quando chegar na hora de voltar, a única coisa que eu falo para você é assim, sabe aquele leite que você doa? Guarda. Acabou. É uma continuidade natural. É uma questão de avaliação e de evolução muito boa. Mas todo mundo consegue? Não. É fácil? Não. Eu pensei que você ia falar sim. Não. Tá. Mas aí, tem como facilitar isso, ou como melhorar essa possibilidade? Sim, com apoio, com profissionais de saúde, pedindo ajuda, que às vezes a mãe tem uma dificuldade enorme em pedir ajuda. Pedir, gente, vamos pedir. A gente não é Mulher Maravilha, não. Não somos, ai, guerreira. Ai, que legal, eu sou guerreira. Não é legal ser guerreira. Vamos ter rede de apoio, vamos buscar ajuda. Lógico. O alimento. Lógico. A gente precisa de abraço para abraçar nossas crias. É isso. Muito abraço. Eu estou inspiradíssima. E, aliás, teus posts, eu vi e comecei a ver os posts pro Pedro, assim, essa inspiração que você tem. A gente não precisa falar muito, falando com o coração, que é o que você fez.
É um apego enorme. Segundos. A gente vai Você se congelou ver, aí. porque vai ter 3 semanas. Ixi, Tá, congelou aí. se puder. Oi, tá E vai voltando. encerrar. Vai acabar. Beijo. Beijo, beijo.